Bom, pessoal, esse é o vídeo referente à atividade 14, que é o texto A Pesquisa e Experiência na Psicologia, Corpos, Afetos e Experiências em Territórios Urbanos. Bom, com esse texto a gente já vai chegando ao final da disciplina, e esse texto mais especificamente começa a ser uma preparação mais delimitada, né, em termos metodológicos, a gente começar a pensar o nosso trabalho final, tá? Que vai ser o trabalho sob deriva, né, que vocês vão estar fazendo para questionar o ambiente urbano como um ambiente de determinação sociotécnica dos modos de vida, tá? Então, o texto a gente vai começar a discutir a noção de território, né? E como que as cidades se estruturam enquanto território, mas também a psicologia e o conhecimento acadêmico na psicologia também se situa como um território a ser questionado, tá? Então o texto vai estar mostrando para a gente que as determinações, né, de metodologias de apropriação, de formas de transitar entre métodos, formas de transitar entre conceitos, também podem ser pensadas como território e questiona as formas tradicionais de trânsito nessas formas de abordar, né, da ciência tradicional, de abordar os objetos de pesquisa, como também uma certa delimitação de formas de existir enquanto pesquisador, tá? Que são fomentadas e outras que são inibidas, né? E em alguns casos até proibidas também, né? Então a gente vai começar a questionar a ciência também como um espaço que delimita formas de vida dentro da mesma perspectiva que a gente já vem estudando aqui. E a partir dessa noção de cidade, né, pela multiplicidade de existências, de complexidades que a cidade comporta, né, a gente começa a entender que existem várias cidades, ou pelo menos várias formas de se apropriar da cidade. Embora, né, exista uma forma prevalente que é definida pela organização, né, dos fluxos, como, por onde as pessoas caminham, por onde os carros caminham, quais espaços são associados a quais tipos de atividades. Tudo isso são delimitações de formas de agir, de formas de existir, que são percebidas como legítimas ou não em determinados espaços da cidade. Tá? Então, você tem espaços onde há certas formas de agir são formas legítimas e outras formas de agir não. Né? Da mesma forma que essa forma de agir que é legítima num espaço, em outro pode não ser. Né? Por exemplo, imagina você andando de salto alto, né? Sei lá, vai todo arrumado, produzido para o shopping. Né? Ou algum bar da moda em Dourados, assim, né? Então isso seria uma forma mais ou menos adequada, melhor do que você ir todo com a roupa inadequada. Agora imagina você fazer isso de noite num ambiente periférico da cidade ou no meio da estrada, tá? Totalmente inadequado, né? A própria presença, às vezes em determinados ambientes, já seria inadequado para algumas pessoas. Da mesma forma que a pessoa que fica em certos ambientes que a gente poderia chamar de periféricos, ela seria percebida como inadequada, a presença dela, o modo dela de ser, de agir, inadequado em outros ambientes, como ambientes esses outros ambientes que eu falei anteriormente, né? No shopping, no restaurante, ou numa loja chique, né? Então, assim, ou outros também, tá? Você tem, eu coloquei só essa questão de classe, né, social como um determinante, mas você tem outros determinantes aí de forma de ser e de agir que vão variar em função do, do ambiente, né, que a pessoa está. Então a gente tem a cidade nesse caso, ela pode ser pensada quase que uma grande máquina organizadora de formas de ser e de agir das pessoas. Né? Por onde que você caminha, por onde que você não caminha, de que você vai, onde você pode andar a pé, onde você tem que andar de carro, onde você pode andar de bicicleta, né? Trânsitos, por exemplo, de carreta, né? Não pode andar carreta dentro da cidade.
Então a gente começa a perceber os locais que você pode atravessar, que não pode, e tudo isso, né, essas definições, elas são marcadas não só por essas formas de ser, de agir, que são fomentadas, que são inibidas ou proibidas, elas são marcadas não só por regras, mas também por afetos, né, por marcações no corpo do sujeito que vivencia a cidade, no corpo e no psiquismo, nas formas dele construir essa referência de si em relação à cidade, dele subjetivar a cidade. Tá? Então, a gente começa a perceber essa determinação técnica da cidade e, ao mesmo tempo, uma determinação das ciências que muitas vezes não possibilitam abordar a cidade a partir dessa multiplicidade, dessa vivência experiencial, né, que a cidade gera em torno de afetos no sujeito. Né? Eu estava até recentemente vendo algumas pesquisas sobre isso, assim, de forma de abordar a cidade de maneira quantitativa, de maneira de um pressuposto de uma ciência mais tradicional, né? Então existem essas outras formas de abordar, mas isso não percebe de forma direta o afeto. Por mais que possa ter alguma questão perguntando e tal, você não vivencia, né? Você não experiencia. A forma de abordar, e o texto propõe outra forma de abordar isso, que é você mesmo experienciar com o seu próprio corpo, né? Com seu próprio existir, sua própria forma de existir no mundo, fazer essa experiência desses espaços, e a partir daí, no diálogo com o outro que você encontra, né, transitando pela cidade, você vai buscar produzir um conhecimento sobre essas formas de existir na cidade e como que a cidade é um espaço delimitador. Né? E como o espaço, justamente por a cidade ser um espaço delimitador de formas de ser e de agir, é necessário que essa pesquisa aconteça, que essa abordagem da cidade, de uma percepção da cidade, né, como espaço de gerador de subjetivações, né, que esse abordar a cidade seja não restrito a essas determinações que a cidade estabelece, né, de forma de ser, de agir, de caminhar pela cidade. Então, a autora propõe, né, uma técnica ou uma forma de experienciar a cidade que é uma forma proposta pelo Guy Debord, né, já nos anos 50, né, como que ele chama de deriva. Né? O que é deriva? Deriva é derivar, né? Caminhar pela cidade igual a deriva, né? Sem rumo, sem direção. Né? Caminhar aberto à experiência, não sair de um lugar para chegar no outro, não sair de um lugar para chegar num outro lugar e fazer tal coisa, mas caminhar aberto às experiências, às sensações, às possibilidades de interação que a cidade oferece. Essa noção de deriva, ela não é, embora seja organizada e formulada isso dentro de um pressuposto mais técnico, dentro da lógica do que o Debord também chamou de psicogeografia, e o pessoal da Internacional Situacionista, isso já tinha sido feito mais ou menos uns 30, 40 anos antes pelo Walter Benjamin, né, com a noção do flaner. Então, tanto que eu uso a noção de derivar, né, mas também flanar pela cidade. O flaner é aquele que caminha a esmo pela cidade, né, muitas vezes mendigos, andarilhos, né, que caminha pela cidade, tem as experiências da cidade. Né. Ele constrói isso nos textos passagens, né, principalmente em Paris, capital do século XX. Mas, então, já existe toda uma tradição, né? A gente pega outros autores dos anos 50 também, que vêm de outra tradição, como, por exemplo, o Jack Kerouac, né? Os beatniks, os escritores beatniks, né? Que também vão transitando por espaços, né? Cidades, espaços, trabalhos, guetos, grupos sociais, e vão fazendo uma descrição desse transitar por esses espaços. Né? Então, é uma forma
né, mais do que uma abordagem científica, é uma forma de arte, né? Tanto que quem vem trazendo isso são principalmente artistas, né? O Debord, antes de tudo, é um artista, né? O pessoal da Internacional Situacionista, os beatniks, e mesmo de certa forma o Walter Benjamin, né? Que é um filósofo, né? Ele vem trazendo isso a partir esse flanar, né, pela cidade a partir de uma perspectiva estética, tá? Então essa perspectiva de estética, de apropriação da cidade, ela se estrutura de apropriação da cidade a partir desse andar que não cumpre as regras da cidade e por causa disso mesmo consegue construir um conhecimento alternativo, sair dessa cegueira que a cidade nos coloca através da criação de automatismos, né, de ir e vir, né, de utilizar de espaços de forma automática, né, pré-definida pelas pessoas que construíram aqueles espaços, né, possibilitam a crítica, né, daquilo que a gente vem discutindo aqui o tempo todo, né, que é dessas formas de vida que são pré-determinadas por aparatos técnicos e científicos. Tá? Então, essa deriva essa forma de caminhar pela cidade, experienciar a cidade para além das formas que a gente faz isso, que a gente aprendeu a fazer, de caminhos, de funcionalidades, de regras, né, de trânsito, de regras de conduta, né, ou seja, de formas de ser e de existir que e de pensar nossos sentimentos, nossos corpos, né, que são determinados, né, pela cidade e também, né, pelas regras do método científico. Então a gente começa a sair um pouco disso e partir para uma forma de experienciação que se apropria, né, que busca elementos do método científico, mas se apropria principalmente de uma experiência de base estética. Tá? Então, o texto vai mostrar, né, algumas práticas, algumas formas e formas de posicionar-se frente à cidade para que vocês possam fazer essa atividade de deriva. Tá? A gente vai continuar, vamos ter mais um próximo texto também, vai estar abordando isso, né, e ele vai servir de base, tá? Então é muito importante que vocês leiam o texto e façam a ficha de leitura, porque esse texto vai servir de base para que vocês possam fazer o último trabalho, tá bom? Então, pessoal, é isso, né? Boa leitura para vocês. Eu imagino que nesse texto a gente vai precisar estar conversando, tá? Venham nas supervisões, tirem as dúvidas comigo, com as monitoras, né? Para a gente possa discutir, possa ampliar nossa compreensão sobre esses assuntos, tá bom? Então é isso, né? Boa leitura para vocês e até a próxima.